CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Está começando o CBN Esportes, primeira edição. Hoje sextou, sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Estamos encerrando a primeira semana do ano. Uma semana movimentada, com a abertura aí do calendário do futebol brasileiro, com a disputa da Copinha São Paulo. E você está conferindo tudo aqui nos 99.1, a Rádio CBN. Você pode participar através do WhatsApp, o 19991869070. 991869070. Faça como o Vitor aqui de Monte Alto, já mandou aqui uma informação envolvendo o Guarani. Já com o Júlio Nascimento nós vamos decifrar este mistério, ou desvendar este mistério, se o Guarani contratou este atacante que o Vitão nos manda aqui ou não. Mas primeiro vamos dar um pulo na capital paulista. Notícias do Santos, do São Paulo, do Palmeiras e do Corinthians com Roberto Lioy. O São Paulo anunciou a quinta contratação para a temporada. O zagueiro Alan Franco, argentino, ex-Atlético Mineiro e mais recentemente Atlanta dos Estados Unidos, chega para um contrato até 2025. Antes de Alan Franco, o São Paulo já tinha confirmado os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho, o meio-atacante Wellington Rato e o goleiro Rafael. O anúncio foi feito em live pelo presidente Júlio Casares. Aqui está. Seja bem-vindo, Alan Franco. Alan Franco, novo contratado de São Paulo. Feliz, orgulloso de ser parte de este equipo tan grande como es São Paulo. La verdad que es un orgullo y un privilegio vestir y defender estos colores. Já o Corinthians poderá ter o retorno antecipado do goleiro Ivan. O contrato de empréstimo do jogador com o Zenit vai até o meio do ano, mas como ele não foi muito aproveitado no time russo, o retorno poderá ser nas próximas semanas, como informa o Globoesporte.com. Ivan só fez 4 jogos pelo Zenit. Mantuan, se não receber uma proposta de venda, deverá voltar ao Corinthians no meio do ano. O Palmeiras venceu o primeiro jogo treino da temporada contra o Suzano por 3-1 na academia de futebol. Bruno Tabata, Dudu e Rafael Navarro marcaram os gols do Alviverde. Abel Ferreira fez 3 escalações diferentes para testar todos os jogadores. Em um dos tempos, Rafael Veiga jogou junto com Endrick. Endrick, aliás, que foi eleito pela revista inglesa 442 o 5º jogador mais promissor do mundo. Endrick só está atrás na lista do inglês Bellingham, o alemão Musiala, o esloveno Sesko e o espanhol Gavi. 2 jogadores do Santos também estão nessa lista da 442, Marcos Leonardo na 35ª posição e Ângelo na 37ª colocação. Ambos não foram liberados pelo Santos para a disputa no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Por isso, o técnico Odair Hellmann contará com força máxima para estrear no Peixe no Paulistão contra o Mirassol no sábado que vem. De São Paulo, Roberto Lioy. Tá aí Roberto Lioy trazendo todo o noticiário das grandes equipes de São Paulo. O Santos também inserido no contexto. São Paulo apresentando Alan Franco, o Corinthians. Ivan pode retornar? Não sei, eu vou perguntar para o Júlio, não sei se o destino da carreira do Ivan, né, a saída da Ponte Preta para o Corinthians, o Cássio lá, não sei se foi uma boa ideia para o Ivan, que tinha tudo para ser, né, as lesões atrapalharam também, mas um goleiro de primeira linha, um goleiro de seleção brasileira, como sim serviu a seleção verde e amarela. O Palmeiras fez um amistoso contra o Suzano. Aliás, deixa eu fazer só uma correção, me penitenciar aqui. Ontem foi até tema de debate com o Júlio Nascimento, eu fui traído aqui pelo noticiário do Roberto Lioy. O Palmeiras não enfrentou o Santos em jogo treino, e sim o Suzano, e venceu por 3-1. O Navarro fez o gol, o Dudu fez gol e o Bruno Tabata também fez gol. Júlio Nascimento, bom dia! Palmeiras em jogo treino contra o Suzano. Queria que você falasse também sobre o destino da carreira do Ivan, o São Paulo apresentando Alan Franco, o Santos liberando ou não jogadores para as seleções de base. Bom dia, Julião! Sextou, graças a Deus! Sextou, Carlão. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando a primeira edição do CBN Esportes. Hoje em dia é movimentado um mercado, notícias aí para a gente comentar bastante também, inclusive aqui dos times da região, mas falando sobre o noticiário, né, dos clubes da capital e também do Santos, Carlão,
O Ivan, ele está emprestado ao Zenit até a metade do ano, mas existe essa possibilidade de uma volta antecipada, porque ele perdeu espaço também, não foi incluído na negociação pela compra do Yuri Alberto, então o Ivan volta a ser um ativo do Corinthians e tem chance de retornar ao Brasil. Não acredito que ele seja utilizado pelo Corinthians, acho que o Cássio vem para mais uma temporada como titular absoluto, o Fernando Lázaro também gosta do Matheus Donelli, que está ali também já como uma das opções, o Carlos Miguel também. Claro que quando você recebe uma proposta do Corinthians, imaginando que o Cássio teria ali um momento de declínio técnico na carreira, o Ivan fez essa aposta, e agora esse espaço para ser conquistado no Timão eu vejo como um caminho longo. Acho que o futuro do Ivan será um novo empréstimo, mas para times do Brasil. Eu acho muito interessante se a escolha for o Vasco, né? O Vasco está interessado na contratação do Ivan. É uma reformulação no time carioca, tem um investimento, a chegada de uma nova comissão técnica, de muitos reforços. O sistema defensivo do Vasco é praticamente novo, né, Carlão? Robson Bambu, Léo Pelé, agora a chegada do Puma para lateral. Então, é um Vasco diferente em relação a 2022. E eu acho que seria muito legal para o Cruz Maltino ter o Ivan, que é jovem, muito talentoso e deixa muita saudade aqui no coração do torcedor pontepretano, porque fez grandes atuações nos 5 anos que ele esteve presente no time profissional do Majestoso, né, Carlão? É verdade, Júlio, eu concordo com você. Eu acho o Ivan um baita de um goleiro. É claro que vem uma proposta do Corinthians, você numa situação difícil, né, na Ponte Preta, tanto é que a Ponte já vivia esse momento turbulento. A Ponte escapa do rebaixamento em 2021 na Série B contra o Confiança, justamente no dia da eleição. E eu me lembro que o Ivan, no final da partida, deu uma entrevista bombástica pedindo carinho à Ponte Preta, que os dirigentes respeitassem a camisa, a entidade da Ponte Preta. Mas eu acho que eles não ouviram muito o recado do Ivan, que era referência daquele grupo liderado pelo técnico Gilson Kleina. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Já já tem o Hora do Vôlei, tem jornada esportiva hoje na CBN. Aliás, a primeira, hein? A primeira aqui da CBN, transmitindo o jogo do Vôlei Renata, a retomada da Superliga Masculina. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do Vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Retomando aqui no CBN Esportes primeira edição com o Hora do Vôlei. E por falar em Hora do Vôlei, hoje tem o início dos trabalhos da nossa equipe nos eventos, né? Reabertura da Superliga Masculina. O Vôlei Renata vai a São José dos Campos enfrentar o Farmaconde São José. E terá transmissão de Marco Guarizo e Renata Rondini a partir das 9 da noite. Às 7 horas tem Cruzeiro e Rede Cuca. Ontem foi dada a largada do segundo turno da Superliga. O Minas passou fácil pelo Brasília, 3-0, as parciais 25-20, 25-23 e 25-22. Então hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio CBN, Marco Guarizo e Renata Rondini vão levar para você a emoção da Superliga Masculina com Vôlei Renata e São José dos Campos lá na Arena Farmaconde, 9 da noite, Hora do Vôlei. Voltamos agora para falar da
Ponte Preta, Julião Nascimento, como foi essa semana de Ponte Preta? Com boas notícias, ontem nós já repercutimos, né, esse momento alvissareiro, pelo menos foi na quarta e quinta-feira, como que fecha a Ponte Preta nesta semana, já para iniciar a próxima, que é a reta final da pré-temporada, já pensando na formatação da equipe, que vai a Rio Claro enfrentar o Velo Clube, Julio. É isso, Carlão. A Ponte nessa reta final, né, de pré-temporada em Itu segue sob comando do técnico Hélio dos Anjos, já preparando o time que vai enfrentar o Velo no dia 14, fora de casa, lá no Benitão, em Rio Claro. Inclusive, informação importante para o torcedor que quiser acompanhar o jogo em loco, os ingressos estão sendo vendidos apenas pela internet, viu, Carlão? Então não adianta chegar no estádio com dinheiro ou tentar buscar o bilhete no Moisés Zucarelli, apenas um sistema online. O torcedor pontepretano consegue garantir, são 800 ingressos colocados à disposição da torcida campineira, R$30 a inteira e R$15 a meia entrada. Então, a tendência é que o setor ali visitante do Benitão no dia 14 contra o Velo esteja totalmente ocupado pelos torcedores da Macaca que vão prestigiar aí o primeiro compromisso dessa Série A2. É o principal objetivo da Ponte, né? O acesso dentro do campeonato estadual. Depois de 23 temporadas na elite, a Ponte teve esse descenso que foi muito lamentado nos bastidores e acabou impactando também financeiramente no clube no ano passado. E agora essa tentativa, essa busca pela retomada, a Ponte está apostando aí numa manutenção de parte do elenco que disputou aquele segundo turno, que a Ponte teve um bom momento sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. O próprio comandante da Ponte optou pela permanência e o time ainda avalia essa reta final de mercado para tentar, Carlão, ainda buscar reforços, né? A Ponte Preta tem a necessidade de mais um lateral direito para brigar pela posição ali com o Mailton e também um atacante, né? Um meio atacante. Então a Ponte está avaliando o mercado em busca de pelo menos mais 2 jogadores para fechar esse ciclo de contratações. São 6 nomes anunciados, além do Mailton para lateral, Júnior Tavares, que também será opção para lateral esquerdo e para o meio campo, Guilherme Pira, Gé, Dudu Ratamoto e Pablo Diego, todos jogadores de ataque. Muito se pergunta, Carlão, até sobre uma informação que acabou repercutindo ontem à noite, né, nas redes sociais. Inclusive, uma das principais torcidas organizadas da Ponte Preta também se manifestou sobre o assunto, sobre um pedido de penhora de Sérgio Carnielli envolvendo o estádio Moisés Zucarelli. A Ponte Preta ainda não vai se manifestar sobre o assunto e também não haverá manifestação da defesa do Sérgio Carnielli nessa sexta-feira. Então a gente segue apurando para entender o que está acontecendo aí nos bastidores. A gente sabe que o ambiente político da Ponte Preta é muito agitado, né? Sempre foi assim, isso ficou também evidente aí nos últimos meses, nessa primeira gestão do Marco Antônio Berlim à frente da diretoria executiva da Ponte. A Ponte sofreu com algumas penhoras desde outubro por conta de ações de ex-dirigentes e jogadores que estiveram no Moisés Zucarelli no período de gestão do Vanderlei Pereira em 2017. A Ponte tem uma reunião no próximo dia 11 para tratar da recuperação judicial, para evitar novas penhoras e bloqueios também, para que isso não interfira dentro de campo, já que estamos próximos aí do começo da temporada para o time profissional da Ponte, Carlão. Então a diretoria está tentando blindar o elenco para que o foco permaneça na bola, no futebol, e a Ponte consiga, de repente, o acesso aí nessa volta não desejada à Série A2 do Campeonato Paulista, Carlão. Eu acho impressionante, né? Os dirigentes, eles gritam a plenos pulmões, eles amam a entidade, né? No caso a Ponte Preta, mas quando chega nesse nível a gente percebe que de amar o clube não existe coisa nenhuma. Eu não peço aqui união das duas alas, acho algo impossível em se tratando da Ponte Preta, essa polarização que atrapalha, que atormenta os bastidores do estádio Moisés Zucarelli. Mas se não houver um entendimento, se não houver uma conversa, se não houver pelo menos uma pausa, uma bandeira branca entre as duas partes, vai ser difícil a Ponte Preta tocar a sua vida. Eu tenho muitas restrições com relação a essa diretoria, a maneira como essa diretoria assumiu a Ponte Preta, mas também eu acho que a diretoria que deixou teria que ter um pouco mais de calma. Se eles amam a Ponte Preta de verdade, eu acho que eles teriam que ter um pouco mais de calma, procurar uma conversa, procurar um diálogo para, acima de tudo, colocar a Ponte Preta nos trilhos. Em colocando a Ponte nos trilhos, uma Ponte Preta saudável, pode entrar com ação, porque tem o direito também, mas
Eu acho que precisa um pouco mais de calma, porque quem está sendo prejudicado neste momento é a Ponte Preta e principalmente os seus torcedores. Então, torcedor, quando o dirigente falar que ama clube, ama porcaria nenhuma. Desculpe até o palavreado, mas essas duas alas da diretoria da Ponte estão acabando com a entidade Associação Atlética Ponte Preta. Por isso que sábado que vem estaremos aí em Rio Claro para uma Série A2 de Campeonato Paulista. Dito isso, a Cris aqui, final 12:52, pergunta: cadê o Pio? Ô Cris, o Pio está passando férias, aliás, merecidas férias, né? Está lá no Principado, em Mônaco, né? Que tem aquela corrida de Fórmula 1. E o Pio está lá até segunda-feira e na terça ele volta com a bateria recarregada. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o noticiário do Guarani Paulistão, hein? Guarani Santo André, no próximo, sem ser esse fim de semana, no outro lá no ABC. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Voltamos com o último bloco do CBN Esportes, primeira edição. Poxa, mais uma notícia que abala o mundo da bola, né? Hoje morreu Gianluca Vialli, atacante da década de 90, participou da Copa de 90, vestindo a camisa da Azzurra, com 58 anos, lutava contra um câncer no pâncreas. O Vialli, que fez parte da comissão técnica da Euro 2020, né? O time comandado pelo Roberto Mancini, em que conquistou a Euro. E o Vialli era figura importante na comissão técnica da Itália e também na seleção como um jogador na Copa de 90. Foi uma das referências do time que foi terceiro colocado naquele Mundial. Júlio Nascimento, Guarani, tá chegando o Paulistão, o Bugrão normalmente cumpre um bom papel, vai lá pro ABC enfrentar o Santo André. Como que fecha a semana o Guarani, como que deve abrir aí a derradeira semana para preparação antes da estreia lá no Bruno José Daniel? É isso, o Guarani, né, Carlão, tinha um planejamento aí de manutenção de 70% do elenco, mas na prática isso não se cumpriu, né? A reformulação foi maior, muitos entendem isso até como uma boa notícia. O Moser conseguiu aí segurar jogadores importantes, né, como o goleiro Kozlinski, Diogo Matheus, Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Giovanni Augusto, o próprio Gênison, que ele aposta muito no ataque do Guarani, o Bruno José também permaneceu. Ontem a saída de mais um jogador do elenco do ano passado, Júlio César. Júlio César ficou 2 temporadas no Guarani, a primeira foi até melhor em relação aos números individuais. Esse ano de 2022, o Júlio César foi mais discreto, inclusive atrapalhado um pouco pelas lesões. Então, 3 atacantes saíram na mesma semana, né, Carlão? Júlio César, o Bruno Miranda, que volta agora ao futebol boliviano,
O Guarani ainda não oficializou, né, a saída do Bruno Miranda, mas ele inclusive permanece para assinar com um novo clube na Bolívia, e o Uritan, que já está na Coreia do Sul para vestir a camisa do Jeju United. Permanecem como opções no ataque Genison, Nicolas Careca, o Felipe Crisman sobe para o time principal, Bruno Michel contratado junto ao Botafogo, Derek e Chapecoense e o Bruno José. E o Guarani deve anunciar nas próximas horas a contratação do Neilton, até dar os créditos para o colega Lucas Rossafa, que publicou inicialmente essa informação, confirmada pela reportagem da CBN, um nome que agrada ao Moser e também ao Rodrigo Pastana, que trabalharam com o Neilton na primeira passagem dele pelo Coritiba. Ano passado, Carlão, o Neilton foi mal. 6 jogos, nenhum gol, também atrapalhado um pouco pelas lesões, pela condição física. Em 2021 ele estava no Sport, também teve uma temporada discreta. Dá para apontar aí que o último bom ano do Neilton foi no Vitória, em 2018, quando ele marcou 21 gols em 56 jogos. Aquela temporada foi uma temporada muito positiva. Lembrando, o Neilton de começo de carreira no Santos, é um jogador aí que está tentando recuperar o espaço dele no mercado, e a diretoria do Guarani confia muito que com o Moser, o Neilton pode viver bons momentos no Guarani. Então tudo indica que será uma negociação com desfecho positivo, otimismo aí nos lados do brinco de ouro para a contratação do Neilton, Carlão. Tá certo, Júlio. Neilton começou bem no Santos, né? Ele é daquela geração do Lucas Crispim, aliás, eles são parceiraços, né? Vira e mexe aí nas redes sociais, os dois estão juntos aí. Léo Cittadini também fez parte daquela geração do Santos, 2013, 2014, o Santos ganhou tudo, né? Copinha São Paulo e tudo mais, Gustavo Henrique, zagueiro. E o Neilton tenta se reinventar, né? As lesões atrapalharam demais a sequência do Neilton. O Neilton é mais um daqueles, né? O novo Neymar, quando surgiu com a camisa do Santos, e agora vem no Guarani para readquirir a confiança. A gente espera que ele possa viver dias melhores. As últimas temporadas não foram fáceis aí para o Neilton. Aliás, você e Lucas Rossafa, vocês agitam o Twitter, hein, Julião? Você quer saber notícia de Ponte Preta e Guarani? Vai no Twitter de Júlio Nascimento, vai no Twitter de Lucas Rossafa, essas duas figuraças, dois amicíssimos, dois parceiraços, e quando você acompanha lá no Twitter do Julião e do Lucas Rossafa, pode ficar esperto que já já a notícia vai se confirmar. Vocês são fumaceiros, hein, Julião? Né, na linguagem aí, né, a fumaça quando tem muita contratação. É um período que poucos gostam, né, Carlão? Da imprensa, assim, né? Muita gente prefere mais analisar o jogo, a parte tática, a campanha. Mas eu confesso que eu gosto também desse período de movimentação de janela, né, de apuração de notícia, e felizmente acertei bastante aí nessa janela de transferência. O Lucas Rossafa também acertando bastante, sendo muito rápido também nas apurações, e essa do Neilton deve fechar aí o ciclo de contratações do Guarani, né, Carlão? Então, se oficializada aí a chegada do Neilton, serão 12 reforços, e aí dá para apontar que o Guarani fecha o ciclo de contratações. Tava planejando bem menos, mas a diretoria foi sagaz aí no mercado, conseguiu bons negócios com custo acessível para os cofres do Guarani, Carlão. Tá certo, Julião. Para fechar, 11 horas e 57 minutos, ontem o Bugrão acabou perdendo para o Grêmio, um adversário forte. Você já falava isso, que até o empate poderia ser considerado um bom resultado. Uma derrota, eu quero acreditar que não deverá abalar as estruturas do Guarani com relação à classificação, né? O campo ontem muito pesado, né, Carlão? Atrapalhou um pouquinho aí o esquema de jogo do Moisés Moura. A gente viu, inclusive, o Moisés Moura bem ousado, né, no segundo tempo. Nada de retrancas, formações ofensivas. Então, eu acho que numa competição como a Copa São Paulo, isso tem que ser levado em consideração, né? Porque, acima de tudo, é você trabalhar ali o desenvolvimento de jogadores talentosos. Individualmente, ontem, uma partida muito apagada dos principais atletas do Guarani, né, Carlão? Mas a esperança ainda de classificação é muito alta, porque agora o Grêmio enfrenta a Francana, o Grêmio deve confirmar aí um empate ou uma vitória, e se isso ocorrer, um desses dois resultados, o Guarani joga contra o Cruzeiro, que é o quarto colocado do grupo, Cruzeiro de Arapiraca, joga por 2 resultados. O Guarani, em caso de resultado positivo do Grêmio, pode jogar também pelo empate, né, Carlão? Eu até acredito que exista aí um favoritismo do Guarani para esse jogo, então muito otimismo na comissão técnica, que ontem, como você citou, foi um jogo à parte, também prejudicado pelo gramado. A Copinha tem esse elemento adicional aí na hora de desempenhar, mas o Guarani está muito confiante que vai avançar para a segunda fase. Tá certo, Julião. Até à tarde, às 4 horas, CBN Esportes, segunda edição, Marco Guarizo, Fábio Scheibe, Carlão de Freitas, Júlio Nascimento. Vamos conversar
Vamos passar a régua nessa semana e já debater sobre o início da semana que vem, que vai ser aí a última semana antes da estreia de Ponte Preta em Rio Claro contra o Velo e antes do Guarani, lá no ABC, né? O Guarani que estreia contra o Santo André no estádio Bruno José Daniel. Fechou? Valeu! Valeu, como diz o Oscar Ulisses, guarizo e grande elenco no CBN Esportes, segunda edição. Valeu, Carlão. Valeu, Júlio. Até a tarde. O CBN Esportes, primeira edição, fica por aqui mais uma vez. Hoje, às 4 da tarde, CBN Esportes, segunda edição com o Marco Guarizo. E às 9 da noite, Superliga Masculina de Vôlei, São José dos Campos e Vôlei Renata. Marco Guarizo na transmissão e Renata Rondini nos comentários. O CBN Esportes fica por aqui. Um bom fim de semana. Até a próxima. CBN Esportes Campinas, primeira edição.